Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens um balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "O que desejas?" ou "Por que falas com elas?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: "Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si:
será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles já estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe frutos para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Um é o que semeia, e outro é o que colhe. Mas eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, Evangelho longo, Evangelho profundo, acabamos de ouvir o relato do encontro de Jesus com a samaritana. Porém, amados irmãos e irmãs, muito mais do que um relato sobre uma história que aconteceu no passado, muito mais do que uma narração sobre o encontro de Jesus com alguém, este é um relato que conta a nossa vida. Também nós, amados irmãos, como esta mulher samaritana, também nós procuramos saciar a nossa sede. Cada ser humano que vive neste mundo procura saciar a sede de razão para a própria vida, a sede de sentido para a própria existência. E esta sede somente será saciada com a água viva. Nós que buscamos a água do mundo, nós que voltamos sempre ao poço, porque nos damos conta que o nosso cântaro novamente está vazio, nós procuramos uma água que sacie a nossa sede de eternidade. E esta mulher, encontrando-se com Jesus, encontrou a resposta para todas as suas dúvidas. É tão interessante que a mulher, depois de conversar com o Senhor, ela deixa o seu cântaro e volta para a cidade. Ela que havia ido buscar água, agora não mais se interessa por aquela água do poço que lhe saciava apenas por alguns momentos a sua sede, porque ela agora encontrou uma água que a sacia para sempre, uma água que jorra dentro dela mesma. Por isso ela sai para comunicar aos outros: eu encontrei alguém, talvez ele seja o Salvador, talvez ele seja o Messias, vinde ver. Ela deixa o seu cântaro e sai para anunciar aos outros o encontro que teve com Jesus. Amados irmãos, esta é uma parábola da vida cristã. O que é a vida cristã senão aproximar-se do Senhor e depois ir aos demais irmãos e irmãs para anunciá-lo? Só existe cristão missionário,
onde não existe um cristão missionário, é porque na verdade não existe um cristão. O cristão, pelo fato de haver encontrado o Senhor, ele necessariamente o anuncia aos demais irmãos e irmãs. Desconfiemos, amados irmãos, daquelas pessoas que se dizem cristãs, daquelas pessoas que dizem ter encontrado o Senhor, mas são incapazes de anunciá-lo, são incapazes de saírem da própria vida, do próprio comodismo, para anunciar Jesus em todos os ambientes que se encontram. Esta mulher anunciou Jesus porque o encontrou. Porém, tem algo ainda muito belo. As pessoas que conheceram a Jesus, porque aquela mulher havia falado dele, vinde ver alguém que fala tudo o que eu fiz. Aquelas pessoas que conheceram Jesus pelo testemunho daquela mulher, no final procuram a mulher e dizem: agora nós acreditamos nele, não porque tu disseste o que ele fez, mas porque nós o ouvimos, mas porque nós o conhecemos. Essa é a dinâmica da vida cristã. Não nos basta conhecer Jesus porque outros nos falaram sobre ele. Seria o início, mas seria incompleto. Seria o início da nossa busca pelo Senhor, mas não seria o fim, o término dela, porque o término da busca do Senhor está no encontrá-lo. E agora acreditamos não mais porque outros falaram dele, mas porque nós o conhecemos, mas porque nós ouvimos dele mesmo palavras que salvam, palavras que saciam a nossa sede, sede de sentido, sede de razão, sede de eternidade. Amados irmãos, a Quaresma é esse tempo de ir ao poço, buscar a água viva. A Quaresma é esse tempo de encontro com Jesus, para deixar-se saciar por Ele. E assim, com os nossos cântaros cheios, saciarmos a sede do mundo, saciarmos a sede dos nossos irmãos e irmãs. Por isso nós ouvimos na primeira leitura Moisés que, ferindo a rocha da água viva, da água que vem de Deus, firamos a rocha do nosso coração, para que também dele brote a água viva, capaz de saciar a sede para os nossos irmãos e irmãs. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. A samaritana ouviu a voz do Senhor e teve a sua vida transformada. O Senhor hoje fala conosco para nos transformar a vida, a existência. Não lhe fechemos o nosso coração, pelo contrário, abramos sem limites a porta da nossa existência, a porta do nosso coração, para que o Senhor entre e nos transforme. Amém. Fiquemos de pé.